Oi pessoal, estamos aqui direto do Congerre 2026, gravando aqui durante o evento acontecendo aqui em Bauru com Patrícia Capeluto. O Congerre é o maior evento, um congresso de gestão e recursos humanos do interior de São Paulo e tem palestrantes incríveis que trazem conteúdos muito bacanas. Estou com prazer, estou com o privilégio de estar aqui com a Patrícia Capeluto. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Celso. Que bacana, foi muito legal a sua palestra Que ali, né? bom. Você conta essa história que era do mundo corporativo e de repente mediador e a sua especialidade são conversas difíceis, é por aí? Conversas difíceis, né? Quando eu saí do mundo corporativo o primeiro tema que eu me aproximei foi comunicação. E eu entendo a comunicação como um grande guarda-chuva de outras habilidades. Sim. Né? Entendendo, na comunicação. A comunicação para o bem e para o mal faz diferença. E tudo comunica. A fala comunica, comportamento comunica. Então eu comecei a entrar pela comunicação e fui me especializando. As conversas difíceis, a comunicação não violenta, gestão de conflitos, negociação, trabalho em equipe, tudo pede comunicação. Então eu só fui ampliando o escopo. É, porque é uma coisa que você fala legal aí da sua palestra, essa história de que a gente precisa de ter as conversas difíceis, né? Sim. E no momento aqui, trazendo para o nosso tema do podcast, falamos de pessoas, propósitos, de performance. As coisas não combina muito, né, o Patrícia, porque, ou pelo menos na essência, tem que ter alta performance. Mas tem que ter, as pessoas têm que estar cuidadas, tem que ter o seu propósito. Como é que faz isso funcionar? Tá, eu vi uma frase uma vez, eu não sei de quem é, que diz o seguinte: não existe alta performance onde existe medo. E me impactou pra caramba. Que legal isso, Me né? impactou pra caramba. Tá? Então, sim, eu acho que uma empresa saudável precisa caminhar pessoas, performance e propósito. E por que as conversas difíceis são importantes? Vamos diferenciar, tá? Existem as conversas difíceis necessárias, que precisam existir em prol de resultado, em prol de relações, para que as coisas aconteçam. Às vezes é difícil, às vezes a gente discorda, mas se a gente não falar, as coisas vão continuar existindo, os problemas. Então a gente precisa olhar para eles. A gente precisa aprender a conversar. Sim. E essas são as conversas difíceis necessárias. E temos as desnecessárias, que no sentido de que não precisariam ser difíceis. Elas são desnecessariamente difíceis, por quê? Porque a gente não sabe abordar. A gente cai em armadilhas da comunicação, mete os pés pelas mãos. Sim. Então foi sobre isso que eu falei na palestra. Muito legal. Quais são essas armadilhas? Se eu conseguir eliminar essas armadilhas e entendendo onde eu estou errando, talvez eu possa abordar de outra forma, para falar o que é importante ser falado. Pois é. E parece que para nós brasileiros nunca é tão fácil ter essas conversas difíceis, né? Porque A gente é mais emocional. A gente é emocional e parece que a gente é um pouco conciliador, assim, né? Quando você trabalha, por exemplo, com pessoas de outros países, você vê que as pessoas são mais pragmáticas. Sim. E vão direto ali, né? Sim. O brasileiro parece que a gente não quer. Se eu tenho uma coisa difícil com você, eu vou falar meio... Eu vou dar uma volta para fazer. E muitas vezes isso acaba a gente perdendo a oportunidade ou indo até para o caminho errado, não é? Eu acho que você aprender a dizer não, a dar limites e a falar que discorda, é um aprendizado. Porque você fica pensando... Você não controla o resultado daquela conversa, porque tem uma outra pessoa, você não controla. Quer dizer, Sim. eu vou fazer isso tudo, eu vou falar dessa forma, eu vou dar limite. O que pode acontecer? Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de atrapalhar a nossa relação. O que você vai pensar de mim? Pois é. Tá? Mas se eu não falar, as coisas continuam existindo dentro de mim. Sim. Os problemas continuam existindo na empresa. Eu posso aprender como falar. Não é... É um lado educação que a gente tem que aprender. Suas palestras em geral são sobre esse tema comunicação. Comunicação. E assim, eu tenho as minhas palestras, eu falo... eu tenho a de conversas difíceis, eu tenho a palestra de transformação de conflitos, que eu digo o seguinte: como conversar com quem pensa diferente? Como conversar com quem pensa diferente, Pois né? Primeira coisa que eu vou perguntar pra você é: você quer conversar pra quê? Você quer conversar pra você provar que você tá certo? Isso não é conversa. Isso é uma tentativa de convencimento. Então, é mudar algumas chaves internas. Você fala assim: caramba, tô fazendo um monte de coisa errada sem nem perceber. Então, você começa a evitar posturas, comportamentos. Você fala assim: cara, isso aqui me desconecta do outro. Ele não vai querer me ouvir. Sim. Então, assim, o grande objetivo da comunicação é promover conexão. Porque eu posso falar lindamente aqui e não me conectar com você.
talvez eu não vá influenciar, talvez você não vá confiar em mim. Pois é. Se eu promover conexão, todo o resto é mais fácil. Sim. E também tenho palestra, porque eu também falo de comunicação como força de expressão, como posicionamento, para a gente vender o peixe melhor. Então, tem algumas técnicas, mas ainda assim, conexão. Entendi. Conexão humana é o primeiro gol, para tudo. Sim. Pessoas ainda em primeiro lugar. Por isso que vem pessoas, propósito e performance. Está nessa ordem. E vou dizer uma coisa, quando a gente fala pessoas em primeiro lugar, pode vir assim, mas então assim, tem que ser bonzinho, tem que ser um líder, tudo não sei o quê. As pessoas acham que ter empatia significa que eu não vou me posicionar, que vai me enfraquecer. Eu posso ter empatia e não recuar 1 milímetro no que eu considero importante acontecer para as coisas funcionarem. Claro. Não é excludente. Pô, tô aqui pondo para minha vida pessoal, assim, tem que estar focado nisso, né, para não deixar levar para ir só para as coisas agradáveis, né? Eu que tenho um espírito conciliador, conheço muita gente assim. Eu também tenho. Você vai tentando levar para o agradável sempre, eu também né? tenho. E às vezes abrindo mão do que você acredita. Boas relações pedem conversas difíceis. Sim. Senão, não é uma boa relação. A gente está aqui atuando, performando, para não ficar chato, para não dar problema. Sim. Só que isso tem custo. Tem custo, né? Você sabe. Sim, sem dúvida. Pô, isso é legal e importante para muita empresa. Eu vi lá que você já fez aqui, ó, mais de 18 mil profissionais capacitados e impactados. Então, cara, mais de 25 mil são 25? já foi o LinkedIn, rodando, então, tá precisando colocar e mudar o número. Eu que tenho que atualizar. Pô, que bacana, 25 mais de 100 mil. empresas atendidas, entre palestras, treinamentos, workshops. Que legal. Assim, muda o formato, né? Sim. Eu uso o meio que é mais interessante. Quando a gente fala de workshop e treinamento, a gente está falando geralmente de públicos menores, uma carga horária maior, a gente precisa praticar mais. Sim. Palestra é a sensibilização, é a tomada de consciência. E tá na rádio também? Sim, na Antena 1. Já estou desde 2023. São pequenos boletins de 1 minuto e pouco. Sempre com uma dica, uma tomada de consciência sobre comunicação, comportamento. Não, e falando com você, dá pra ver que você tem essa entonação de voz, esse lado professoral muito bacana. E você sabe que eu trabalhei em rádio, na minha antiga vida, né? Quando eu era da área comercial. Eu trabalhei em comercial de rádio. Ah, é? Aí as pessoas perguntavam assim, mas você é locutor? Eu falo, não, eu sou da área comercial. Mas tem um pouco de... a voz, né? Essa voz, essa entonação de voz, assim. Mas então tem muita coisa na sua carreira, porque foi... área comercial, vendas, né? Isso. Depois comunicação, rádio e tudo. E daqui para frente, qual que é a ideia? Ou qual é o caminho do sucesso? É fazer essa mensagem chegar a mais gente. Seja por palestra, seja por treinamento, seja por mentoria. Eu dou mentoria individual para lideranças também. Não precisa ser tão difícil a gente se relacionar, se comunicar. Não precisa ser tão dolorido, não precisa ser tanto retrabalho, sabe? E... eu quero mostrar para as pessoas. Eu digo que eu trabalho para ampliar possibilidades. Quando a gente acha que a possibilidade é eu vou pedir demissão ou eu vou demitir, eu vou terminar a relação, né? Ou eu vou embora, ou eu vou... Peraí, calma, tem possibilidade, você só não está vendo. Então eu trabalho para mostrar que tem. Que legal. Empresas mais saudáveis performam mais. Onde não tem medo, tem performance. Né? Por quê? Porque... a comunicação é crucial para a inovação. Sim. Se eu não posso falar de erros, se eu não posso falar assim, não entendi, de onde surge a inovação? A inovação surge, né, do debate, da criatividade livre. Sim, sem dúvida. Mas... Não, fala sem dúvida. ela. Eu tô pensativo em que você está falando, assim, nessa história de importantíssimo para todas as empresas de todos os portes, né? Estou pensando tanto nas empresas grandes quanto nas empresas menores. Deixa eu dizer o que eu aprendi, que eu já atendi empresa média, grande, pequena, só muda o endereço. Muda o endereço, as pessoas são diferentes, as nossas dores de comunicação são as mesmas. A gente quer ser escutado, a gente quer perceber que o outro se importa, a gente quer ter liberdade e segurança para falar, para discordar, para fazer acordos em prol das coisas que são importantes. Isso pode ser construído. Eu quero contar uma história, porque eu estava num congresso e uma pessoa de uma instituição bancária que cuida de cultura contou uma história. Eles têm um dia por mês que, durante algumas horas,
as áreas da empresa se reúnem numa sala. É uma sala de treinamento, ficam ali 2 horas, Aham. e as pessoas vão ali para falar dos seus fracassos. Uhum. O que significa isso? Elas vão ali para contar de coisas que elas estão tentando fazer que ainda não estão funcionando. Aham. Elas são aplaudidas, valorizadas, tipo assim, o meu fracasso. Eu tô tentando fazer um novo processo tal, tô tentando. Você sabe que a partir dessa dinâmica, É. eles já mudaram 3 processos que não estavam funcionando e lançaram 8 produtos novos. Nossa, que A bacana. vulnerabilidade, É, falar de fracasso é só o que não funcionou ainda, sim. é valorizada. E eu gosto de contar essa história em todo que é lugar, Muito porque a bacana. comunicação pode existir. Pode, Livre, sem medo, sabe? pode. Nossa, agora saiu um gatilho aqui. Você sabe que esse nosso podcast aqui, o Papo de Bar, ele é em parceria com outro podcast chamado Sucesso à Brasileira. E Hum, no Sucesso à Brasileira, por isso que eu falei que tem um paradigma bom aqui. tá. A gente chama pessoas que fazem a diferença, como você, como a Tati, como muita gente, CEOs, empreendedores, empresários, Aham. especialistas, artistas, músicos, esportista, para falar de sucesso. Eu tô pensando assim que a gente daqui a pouco tem que fazer o fracasso à brasileira, para falar um pouquinho. Tô brincando, mas a gente valoriza muito o sucesso. E só algumas pessoas dessas falam assim: olha, para chegar nesse momento de sucesso, eu tive muito fracasso. Eu quebrei minha empresa, eu estava sem emprego, eu estava com problema, eu tive alguma coisa É muito isso. grave para falar. Não é tão fácil, né? Acho que a gente lá valoriza o sucesso, é mais fácil da gente conversar do que falar do E a gente fracasso. dá um peso horroroso à palavra fracasso. Tá. Mas a Tem. gente pode olhar como tentativas até fazer dar certo. Sem dúvida. E se a gente pensar em sucesso, Hum. você é uma pessoa que, né, a gente olha lá na sua carreira, é muito bacana. Para quem olha, fala assim, quero seguir esse caminho da Patrícia Capeluto. Que dicas você daria para quem quer ir nesse caminho? Olha, eu vou falar, mas e aqui não tem papo cabeça, e vou fazer uma coisa, ai, olha que coisa mais linda. Mas assim, quando eu fiz Conversa a difícil. não, assim, quando eu fiz a transição de carreira, eu fiz porque eu não via mais sentido no que eu fazia. Eu não fui buscar mais dinheiro, eu não fui buscar qualidade de vida, eu fui buscar sentido. E não foi uma transição fácil. Aham. Eu fiquei muito perdida até achar o meu caminho, tá? Então foi bem difícil. Eu brinco assim, ainda bem que não me contaram que ia ser tão difícil, senão eu não teria feito, tá? E eu aprendi que o sucesso está na caminhada. Porque senão eu não desfruto do que está acontecendo. Eu não foco, eu não estou em presença aqui. Para mim, sucesso hoje é poder trabalhar com algo que tem tanto sentido para mim e que impacta a vida das pessoas. Quando vem me agradecer, quando vem falar assim, depois de uma palestra, depois de um treinamento, que eu recebo uma mensagem que fala assim: depois da sua palestra de ontem, eu conversei com meu filho com quem eu não falava há 2 anos. Depois da sua história de ontem, eu. Uhum. Para mim, esse é o sucesso. É, E eu poder. Agora, e com isso, eu ganho dinheiro com isso. Então assim, não é com amor, mas não é só no amor, entendeu? sim, Então, assim, para mim, isso é conjunção de sucesso. sim. Né, que formam o sucesso. É. Não dá Agora, para ter um viés totalmente mercantil, sabe assim, dinheiro, é, dinheiro, dinheiro, dinheiro. não, Para mim ficaria vazio. Eu não funciono sim. assim. Acho que para todo mundo fica vazio, né? É, Você vai tendo maturidade, você vai descobrindo isso, e né? assim, e tem uma outra coisa Aham. que eu aprendi. A gente precisa se divertir na caminhada. É, Senão, não é sucesso. sim. Sim, for uma coisa carrancuda, A gente se chata, vai ser uma divertir, tem que chatice. ser divertido. É, Não é divertido de ha-ha-ha o tempo inteiro. Tem dia que é difícil, mas é divertido assim. Cara, eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria é, estar fazendo outra coisa, sem sabe? dúvida, muito legal. Tem um livro maravilhoso sobre isso, né? Quem não leu vale a pena ler, que é o de Psicologia Positiva. Aquele Sim. vermelhinho ali de Harvard, que é muito bacana, É. que quando eu li aquilo, eu falei, é isso. Há uns anos atrás, falei assim, que você fala, primeiro, como é que é? Primeiro vem a felicidade, né? E depois o sucesso, não o contrário. Você não precisa chegar no sucesso para ser feliz, né? Você vai sendo feliz durante o É caminho, isso. porque senão, imagina, tá bom, vou esperar eu Aí chegar lá daqui é a uma quando eu vida. tiver 90 anos, olha, alcancei o sucesso, agora eu vou ser feliz. E você sabe que eu percebo que às vezes esse é um dos grandes gaps entre as gerações. Gerações É, mais antigas, o sucesso era assim: eu vou trabalhar, aí um dia eu vou, vou comprar uma casa, eu vou casar, um é, dia eu vou ter um carro, vou poder viajar. O sucesso tava, né? é.
A geração nova quer o sucesso, quer a felicidade agora. Aqui, É agora. É identificar sucesso nas pequenas coisas, sem dúvida, né? E sem dar dúvida. sentido a essas pequenas coisas. Muito bacana. Alguma mensagem para todo mundo do evento ou para todo mundo que já te escuta aqui? Quem quiser conhecer mais meu trabalho, vai lá no Instagram, só digitar Patrícia Capeluto, que vai achar, ou no LinkedIn também. E a mensagem é: não precisa ser tão difícil relacionar com os outros. Se a gente ainda não sabe se comunicar como a gente gostaria, a gente pode aprender. É treinável. Muito legal. Obrigado, parabéns, muito Eu que bacana pela palestra. agradeço. Obrigado Obrigada pela... pelo papo. Pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar nossos convidados, Patrícia Capeluto, muito bacana no Papo de Bar. Ela, sem dúvida, é um sucesso brasileira também. Valeu.